Olá! Neste vídeo vamos fazer uma revisão dos módulos 7 e 8 que serão os últimos módulos a serem vistos nesse curso de álgebra linear. Então, nós vamos revisar os seguintes pontos. Então, o primeiro vai ser a distância de um vetor a um subespaço, Lembramos que a gente já tinha visto o que era a distância de um vetor até uma reta, que passa pela origem. Então, agora nós estendemos essa noção de distância para a distância de um vetor a qualquer subespaço de Rn. Para isso, vamos utilizar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é um algoritmo para obter bases ortogonais. Vamos ver também o método dos mínimos quadráticos, e uma das suas aplicações, que é a do ajuste linear, ou também conhecida como regressão linear simples. E, por fim, falaremos da diagonalização de matrizes simétricas e da diagonalização de formas quadráticas e aplicações. Então, o primeiro ponto que a gente elencou ali foi de como é que eu vou calcular a distância de um vetor y qualquer até um plano, certo? Então, o entendimento dessa distância passa pelo entendimento do que é a projeção ortogonal de um vetor sobre o plano. Então, imagina que aqui está o vetor y, e esse plano ele é o plano gerado por esses dois vetores W1 e W2. O caso simples, então, isso aqui a gente está elencando aqui como caso simples, é quando W1 e W2 já formam uma base ortogonal de W, ou seja, são vetores ortogonais entre si, e, portanto, linearmente independentes. Então, nós vamos ver que, nesse caso, é fácil, então, de obter a projeção ortogonal do vetor y sobre o w. Lembrando que a projeção ortogonal é uma componente do vetor y que fica sobre o plano, de maneira que a diferença entre o y e o vetor projetado é esse vetor aqui, em azul, que é a componente ortogonal do vetor y. Então, na prática, a distância do vetor até o plano é justamente a norma, o comprimento dessa componente ortogonal do vetor y. Então, para isso, precisamos encontrar primeiro a projeção do y sobre o w. Sendo, então, W1 e W2 uma base ortogonal, é fácil de escrever, então, esse vetor projetado, que está em verde, como uma soma justamente das projeções do vetor y sobre cada um dos dois vetores W1 e W2. Então, aqui, nós estamos vendo a projeção do y sobre o W1. E aqui, do outro lado, nós vemos aqui a projeção do y sobre o W2. Então, é fácil de ver, o comprimento dessa projeção aqui, é a diagonal desse retângulo aqui. Então, ele se escreve justamente como a soma dessas duas projeções, e são as projeções do y sobre o w, porque são vetores que ficam, então, ortogonais. Então, essa soma da projeção do y sobre o w1 mais a projeção do y sobre o w2 vai dar justamente a projeção do vetor y sobre o plano. Então, é assim que a gente encontra. Primeiro, a gente encontra a projeção ortogonal, fazendo a soma, então, das projeções do y em cada um dos dois vetores da base, e então, para achar a distância do vetor y até o plano, é só fazer, então, a norma da diferença entre y e o vetor projetado. Bom, mas e se a base não vier ortogonal, e não for ortogonal? Pode não ser. O fato de eles serem linearmente independentes não quer dizer que eles sejam ortogonais entre si. Aí que entra o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é um algoritmo para achar bases ortogonais. Então, partindo de uma base V1, V2, é possível, então, trocar a base do meu subespaço por outra que seja ortogonal, fazendo o seguinte algoritmo. A gente vai escolher como o primeiro vetor da base ortogonal o próprio vetor original W1. Na verdade, pode ser qualquer um dos dois. Então, eu vou escolher aqui que o V1, o primeiro vetor da minha base, é o vetor original W1. Só que o V2 não pode ser o W2, porque o W1 e o W2 não formam uma base ortogonal necessariamente. E eu quero que V1 e V2 sejam ortogonais. Então, o que eu vou fazer? Aí que entra o processo. O processo de Gram-Schmidt é assim. Então, eu tenho que pegar o segundo vetor da base, que não é ortogonal, menos, então, uma projeção do W2 em cima do V1, certo? Por quê? Porque justamente essa diferença aqui é que vai dar, então, a componente ortogonal
né, do W2 ao V1. E nós teríamos, então, esse novo vetor V2, agora sim, ortogonal ao V1. Aqui a gente só fez com 2 vetores, mas a gente pode fazer com 3 vetores, se fosse o caso, né? Se uma base tivesse 3 vetores, teríamos que fazer, então, o processo de Gram-Schmidt, continuando, assim, essa questão da projeção sobre os vetores anteriores, né? Mas sempre tem que ser ortogonais, né? Então, ou seja, eu vou fazer o V3 em cima, então, dos vetores já ortogonalizados V1 e V2. E esse é o processo de Gram-Schmidt. Então, vamos ilustrar com um exemplo para ver como é que a gente utiliza esse resultado. Queremos calcular a distância do vetor y, de 3 coordenadas, 6, 1, 2, ao plano gerado por o 1 e o 2. É fácil de ver que eles são linearmente independentes, né, porque eles não são múltiplos, portanto, geram um plano, mas não são ortogonais. Isso é fácil de ver, né? Se eu fizer o produto escalar de 1 por 2, não vai dar 0, né? 1 vezes 5 dá 5, 7 vezes 2 dá 14, 1 vezes menos 1 dá menos 1, e aí 5 mais 14, 19 menos 1, 18. 18 não é 0. Então esses vetores não são ortogonais. Então por isso que a gente primeiro precisa achar uma base ortogonal. Então como é que fica? O V1, que é o primeiro vetor da base, vai ser o próprio 1, certo? Então vamos manter o vetor 1, 2 e menos 1. Agora, o V2 tem que ser ortogonal ao vetor anterior. Então, por isso que a gente faz como o processo de Gram-Schmidt. Pega o segundo vetor original e subtrai, então, a projeção do U2 em cima do 1, que é o próprio, né, V1. Então, eu tenho que fazer U2, V1, produto escalar, sobre V1, V1. Bom, o que vai dar isso aqui? O vetor U2, né, já sabemos aqui que é o vetor 5, 7, 1. Então, nós temos que subtrair, então, o produto escalar do segundo pelo primeiro, que nós já calculamos aqui, né, dá 18, e o produto do V1 pelo próprio V1. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso dá 6. Vezes, então, o próprio vetor V1, que é 1, 2 e menos 1. Então, eu tenho que subtrair o múltiplo desse vetor. Então, isso aqui vai dar 5, 7, 1, menos 3 vezes o vetor 1, 2, menos 1. Portanto, isso aqui vai dar 5, 7, 1, menos 3, 6 e menos 3. Fazendo essa diferença, então, nós vamos ter 5 menos 3 vai dar 2, 7 menos 6 vai dar 1, 1 menos o menos 3 dá 4. Deu 2, 1, 4. Note que agora esse vetor 2, 1, 4 é ortogonal ao vetor 1, 2, menos 1, tá vendo? Ó, 1 vezes 2 dá 2, mais 2 menos 4 dá 0. Então agora nós temos uma base que a gente chama de uma base ortogonal. Então uma base ortogonal desse plano é o gerado, então, por vetor 1, 2 e menos 1 e o vetor 2, 1, 4. É o mesmo plano de antes, só que eu troquei a base. Em vez de pegar uma base que não é ortogonal, agora só vou trabalhar com uma base ortogonal de W. Então, isso aqui é uma base ortogonal de W. Bom, e aí por que queremos a base ortogonal de W? Porque assim obtemos, então, a projeção ortogonal do Y sobre o W, usando, então, aquela questão. Então, o que nós vimos? Que a projeção ortogonal do Y sobre o W é a soma, né, das projeções do Y sobre os vetores da base ortogonal. É importante que a base seja ortogonal, certo? Então, cada um deles, né, é um múltiplo daqueles vetores, certo? Lembrando, né, que o vetor y é o vetor 6, 1, 2, e os vetores da base ortogonal, V1 e V2, né, o V1 original era 1, 2, menos 1, e o segundo vetor, o vetor que nós acabamos de criar, foi o vetor 2, 1, 4, certo? Então, nós temos que fazer a projeção do y em cada um desses dois vetores da base ortogonal. Tá? Então, vão dar múltiplos deles mesmos. Né? Então, se eu fizer o y com o V1, então vai dar 6 mais 2, que é 8, menos 2, que dá 6, sobre o produto escalar do V1 pelo próprio V1, que dá 6. Então, vai dar 6 sextos, né, do vetor V1, que é 1, 2 e menos 1. Mais, então agora é o y com o V2. Então, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13, mais 8, isso vai dar 21 sobre o produto escalar do V2 pelo V2. Então, 2 ao quadrado, 4 mais 1 dá 5. 5 mais 16 dá 21. Deu 21, 21 avos, vezes o vetor 2, 1, 4. Tá aqui, neste exemplo, né, então, uma coincidência de que os quocientes vão dar 1. 6 sextos dá 1, 21 avos sobre 21
21 sobre 21 vai dar 1. Então, é só a soma desses dois vetores propriamente dito. Então, 1 mais 2 deu 3, 2 mais 1 deu 3, e menos 1 e 4 deu 3. Então, esse aqui é a projeção do y sobre o w, ou seja, né, nós tínhamos um plano, só para recapitular, e aí nós temos um vetor, y, e nós agora projetamos o y em cima do w. Esse aí é esse vetor aqui, que a gente chama de y chapéu. Né? Então, esse vetor aqui é o vetor projeção. Então, como eu quero a distância, eu tenho que fazer a diferença entre o y e esse vetor, que é a sua projeção. Né? Então, note que o y projetado, né, representaria o ponto mais próximo, né, do y, o ponto de w mais próximo de y. Entre todos os outros pontos, né, de w, esse aqui é o que está mais perto do y, por isso que é a distância, porque a distância é a menor distância entre y e um vetor de w. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente faz o y menos o seu vetor projetado. Então, ou seja, eu pego o y original, 6, 1, 2, e subtraio, então, a sua projeção 3, 3, 3. O que vai dar isso aqui? 6 menos 3, 3. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 3 vai dar menos 1. Agora sim, vamos calcular a distância do y até o w como a norma da diferença entre o y e o vetor projetado. Então, raiz quadrada do 3 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. Então, 9 mais 4 mais 1 vai dar 14. Então, raiz de 14 é a distância do y ao w. Bom, então vamos agora para o próximo problema. O próximo problema fala sobre a questão do método dos mínimos quadráticos, ou mínimos quadrados, também a gente fala assim. Então, qual é o problema em questão? O que acontece? A gente está sempre interessado em resolver um sistema do tipo AX igual a B. Certo? Isso é um sistema linear, normalmente tem essa cara aqui, né? Uma matriz A que multiplicada por um determinado vetor x resulta num vetor B. Só que o que nós vimos até então neste curso, que nem sempre o sistema linear tem solução. Às vezes ele é um sistema impossível. E quando que ele é impossível? Ele é impossível, né, quando o B, né, não é gerado pelas colunas de A. Ou seja, ele é impossível quando... se, né, esse B não pertence ao espaço coluna de A. Então, se esse B não pertence ao espaço coluna, esse sistema é impossível. Então, não tem como achar um x que vezesada B. Bom, não podendo encontrar, às vezes, um x que vezesada B, o que a gente vai querer? A gente vai querer achar, digamos assim, um x que faz com que A vezes x seja o mais próximo possível do B. Né? Então, ou seja, nós queremos minimizar a diferença entre um A vezes x e o B. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do problema de mínimos quadráticos é de minimizar a diferença entre B e o resultado de fazer A vezes x. Então, tornar o menor possível, certo? Então, por isso chamado de método de mínimos quadráticos, porque como isso aqui é uma norma de um vetor, a norma de um vetor nós sabemos que é a raiz quadrada da soma de quadrados. Então, ao querer minimizar a diferença, a norma da diferença entre esses dois vetores, nós estaremos minimizando, né, a soma dos quadrados dessas diferenças das suas componentes de cada uma com cada uma. Então, por isso queremos encontrar esse x chapéu aqui que torne B menos AX o menor possível. Mas então qual vai ser esse x, né, que vai tornar o B menos A vezes x o menor possível? Então, lembrando, se AX igual a B é impossível, nós podemos imaginar que esse espaço coluna de A é como se fosse um plano. E esse B, né, é um vetor qualquer que está em algum lugar. Então, se ele não pertence ao espaço coluna de A, deve ser possível achar, né, um vetor que está no espaço coluna, que eu vou chamar esse de B chapéu, que seria o mais próximo possível de B, ou seja, que minimizaria essa diferença entre B e B chapéu. Né? Então, quem que vai ser isso? Acabamos de ver que isso tem tudo a ver com a projeção ortogonal do vetor sobre esse plano, né, que seria o espaço gerado pelo espaço coluna de A. Então, o que na prática nós queremos é achar o x barra de maneira que, ao fazer A vezes x barra, não é que vai dar B, vai dar o B chapéu, que é o mais próximo possível de B. Então, nós queremos encontrar o x barra de maneira que A vezes x seja não o B, e sim a projeção do B sobre o espaço coluna de A. Então, o x que fizer isso, ele é chamado de solução de mínimos quadráticos. E a diferença entre o B e o B chapéu
entre o B e o B projetado sobre o espaço coluna, é o erro ou resíduo de mínimos quadrados. Então, como é uma solução que vai estar próxima, né, que vai fazer com que esse B do espaço coluna seja próximo ao B original, né, vai ter um erro que vai ser justamente a norma dessa diferença. Isso aqui que vai ser o erro, né, dessa aproximação que nós vamos fazer. Bom, então como é que a gente vai resolver isso, né? Teoricamente, a gente teria que fazer, né, como a gente fez no exemplo anterior, teria que achar a projeção do B sobre o espaço coluna de A. Só que o espaço coluna de A é gerado por vetores, né, que seriam os vetores das colunas de A, que podem não ser ortogonais. Se não forem ortogonais, vai ter que achar uma base ortogonal, para então fazer a decomposição ortogonal, aí achar a projeção como soma das projeções e aí fazer a diferença, né? Então, isso poderia dar um certo trabalho. Então, ao invés de achar a projeção ortogonal, nós vamos encontrar esse x chapéu aqui diretamente, sem precisar achar a projeção ortogonal. Acontece que a gente vê, pelo que está no livro, né, e nas notas de aula, que o x, que é a solução de mínimos quadráticos, na verdade, ele é a solução desse sistema aqui, né, que é dado por a transposta de A vezes x igual a transposta de B, né? Como se tivéssemos multiplicado pela transposta dos dois lados daquela igualdade a x igual a B. Aí que vem a grande questão. A x igual a B pode ser impossível, pode não ter solução. Porém, esse sistema aqui, com a matriz transposta de A transposta vezes A, esse é sempre possível. Esse sistema não tem como ser impossível, certo? Sempre terá solução. Então, a explicação disso está nas notas de aulas e também no livro. Então, peço para quem tem alguma dúvida ainda de por que tem que ser esse sistema aqui, que dê uma olhada no material. Esse aqui é o chamado sistema das equações normais, certo? É assim que tem esse nome, tá? Ele não é o mesmo sistema linear de antes, a x igual a b. Ele é um sistema associado ao sistema x igual a b. É o sistema que justamente vai dar a solução de mínimos quadráticos. Então, a solução de mínimos quadráticos do ax igual a b não é o x que vezes a da b, e sim é o x que satisfaz essas equações normais, que na prática, esse x barra vai ser o que minimiza a diferença entre b e ax. Bom, então, a chave está em resolver aquele sistema ali. Então, vamos ilustrar exatamente isso com um exemplo, né? Eu tenho uma matriz A aqui e tenho o vetor B. E aí pede para determinar a solução de mínimos quadrados do sistema. Então, o que nós vimos? Essa solução é o x chapéu aquele, certo? Então, o que acontece? Nós não vamos resolver o sistema ax igual a b, porque a gente nem sabe se isso é possível ou pode ser impossível, né? Então, o que a gente tem que resolver é esse sistema aqui. A transposto ax igual a transposto b. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular esse produto matricial. Quem é a transposta de A vezes A? Então, a transposta de A é o que? É linha vira coluna. Então, se aqui ela é uma matriz que tem 3 linhas, né, 2 colunas, então a transposta vai ficar 2 por 3. Então, a primeira coluna vai ficar 2, 1, a segunda coluna vai ficar 1, 1, e a terceira vai ficar, 1 menos 1, e a terceira vai ficar 1 e 5. Multiplicado pela própria matriz original, 2, 1, 1, 1 menos 1, 5. Note que é sempre possível multiplicar a matriz pela sua transposta, né? Independente se ela é quadrada ou não. Tá? O resultado é que sempre dará uma matriz quadrada, porque nós estamos multiplicando uma 2 por 3 por uma 3 por 2, então a gente já sabe que pelo produto de matrizes, que vai dar uma matriz 2 por 2. Que matriz que vai dar? Bom, tem que fazer o linha por coluna, né? Todos aqueles produtos escalares. Então, 4 mais 1 vai dar 6. 2 vezes 1, 2, menos 5 mais 1, isso aqui também dá 6. E aí que vem uma coisa interessante, ó. Quando eu faço 2, 1 multiplicado por 1 menos 1, 5, é a mesma coisa que 1 menos 1, 5 por 2 e 1. São produtos escalares. Lembra que é um produto comutativo, né? São os mesmos vetores. Então, vai dar o mesmo 6 que deu aqui. Certo? Então, isso vai notar que, além dessa matriz ser quadrada, ela vai ser simétrica. Isso vai ter uma grande importância, o fato dessa matriz ser simétrica. Certo? E, por fim, tem que fazer 1 menos 1, 5, 1 menos 1, 5. Então, vai dar 1 mais 1, 2 mais 25, então isso aqui vai dar 27. Então, essa aqui é a matriz A transposta. E também tem que fazer a transposto B. A mesma transposta que multiplicou do lado esquerdo, também tem que multiplicar o lado direito da igualdade, só que aí onde tem o B, né, que é o vetor 1, 2, 3. Então,
Aqui agora vai dar um vetor coluna, porque estou multiplicando uma matriz por um vetor coluna, a resposta vai dar um vetor coluna, né? Então vai dar 2 mais 2, 4, mais 3, 7, e aqui vai dar 1, menos 2, menos 1, mais 15, 14. Então, isso aqui é o A transposto A, e esse aqui é o A transposto B. Então, o que nós queremos? Nós queremos resolver um sistema que é o chamado sistema das equações normais. Então, o que é o sistema das equações normais? É esse sistema aqui, A transposto AX igual a A transposto B. Então, aquela matriz que deu 6, 6, 6, 27, vai multiplicar um x. Lembrando que uma matriz 2 por 2, eu lá vai multiplicar um vetor que tem duas entradas, x1, x2, igual a transposto B, que é 7, 14. Esse sistema tem solução certamente. E é fácil de ver por quê, né? São uma matriz 2 por 2, só tem duas colunas, as duas colunas são LI, então ela tem o posto máximo, posto 2, certamente tem uma solução e uma única solução, certo? Então, aqui temos várias maneiras de fazer. A gente poderia, se quiser, resolver por escalonamento, mas no caso de matriz 2 por 2, é fácil de fazer a resolução do sistema multiplicando pela sua inversa. Lembrando só que a gente tem que multiplicar, então, pela inversa, né, do lado esquerdo das expressões em cada lado da igualdade, né? Então, a gente multiplica pela inversa dos dois lados, porque aí, então, a gente consegue encontrar, né, o vetor x1, x2. Então, é só multiplicar pela inversa, né, do lado esquerdo de cada lado da igualdade. Tá? Então, a inversa de uma matriz 2 por 2, lembra que é fácil, né? É 1 sobre o determinante da matriz, então 27 vezes 6, né, dá 162, menos 6 vezes 27, 162, menos 36. Vezes, agora aqui que é o jogo, ó, troca de lugar os elementos da diagonal principal e troca de sinal os elementos da diagonal secundária. E ainda tem que multiplicar por 7, 14, que é o vetor A transposto B. Bom, agora sim, então isso aqui dá 1 sobre 126 vezes esse produto aqui. Só que como isso aqui é um escalar, eu posso primeiro multiplicar as matrizes e depois multiplicar pelo escalar. Isso pode facilitar as contas, certo? Porque aqui eu só teria que fazer 27 vezes 7 menos 14 vezes 6. Isso dá 105. E depois fazer, então, menos 42 mais 84, isso aqui vai dar 42. Então, vezes 126 avos, né? Então, simplificando as frações aqui, dividindo tudo aqui por 21, né? Então, isso aqui vai dar 5 sextos, e aqui, dividindo tudo por 42, isso aqui vai dar 1/3. Bom, então, é isso aqui, né? 5 sextos e 1/3. Então, o que nós encontramos? O x-chapéu. Essa aqui é a solução de mínimos quadráticos, certo? Então, ela é a solução que minimiza a diferença entre o B e o AX. Então, o que nós temos que encontrar agora? Agora é que nós vamos encontrar o A vezes o x barra, que vai dar, então, o B. Então, note que vai ser fácil encontrar, desculpa, aqui que é a simbologia que a gente está utilizando, que o A vezes esse x específico vai dar o B, que é a projeção, né, ortogonal do B sobre o espaço coluna de A. Não vai dar B. Note que se a gente pegar a matriz A original, lembra qual que é a matriz A original? Né? Era a matriz, deixa eu me esquecer aqui, A 2, 1, 1, 1 menos 1, 5. 2, 1, 1, 1 menos 1, 5. Que vezes, então, agora esse vetor que acabamos de encontrar, 5 sextos, 1/3, isso não vai dar o B, mas sim vai dar a projeção do B sobre o espaço coluna de A. Então, fazendo as contas aqui, eu já fiz as contas aqui, isso aqui então vai dar 2, 1 meio e 5 meios. Então, esse aqui é a projeção do B sobre o espaço coluna de A. Né? E agora, por fim, vamos encontrar o erro, né? Que é a diferença, né? O erro de mínimos quadráticos é a norma, então, da diferença entre o B original e esse B chapéu que acabamos de encontrar, certo? Então, lembrando, né? Quem é o B original, né? O B original, então 1, 2, 3, menos o vetor projetado, 2, 1 meio, 5 meios. Então, faço essa diferença aqui, então 1 menos 2 vai dar menos 1, 2 menos 1 meio vai dar 3 meios, e aí 3 menos 5 meios vai dar isso, menos 1, 3 meios e 1 meio. Então, o erro, então, é a norma da diferença. Então, tem que fazer raiz quadrada do menos 1 ao quadrado, mais o 3 meios ao quadrado, mais o 1 meio ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai dar raiz de 1, mais 9 quartos, mais 1 quarto. Então, vai dar
raiz de 14 quartos, ou seja, raiz de 14 sobre 2. Né? Fazendo as contas, isso aqui deve dar aproximadamente 1,87, uns quebradinhos. Tá? Então, esse é o erro de mínimos quadrados. Ou seja, é a menor diferença possível entre B e um B do espaço coluna, é esse 1,87 aqui. Certo? Então, uma das aplicações desse método dos mínimos quadráticos está no que a gente chama de fazer um ajuste linear. Ou seja, a gente vai dar um conjunto de pontos, quaisquer aí, que não necessariamente são colineares, e vamos tentar achar uma reta que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos. Ou seja, que minimiza justamente essas diferenças entre o y do ponto e o y original, entre o y e o y. Então, ou seja, que minimiza essa diferençazinha que vai ter aqui. Certo? Porque se a gente tem uma lista de pontos, não necessariamente eles vão ser todos alinhados, certo? Mas a gente vai tentar procurar a reta que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos. E como é que a gente faz? Então, a gente vai procurar uma reta. A gente sabe que uma reta é uma equação linear, né? Então, tem um termo constante, que nós chamamos de A0, mais o coeficiente do x, 1 a 1 vezes x, certo? Só que o que acontece? Não adianta, né, tentar diretamente achar uma equação da reta que passa por todos os pontos, porque não tem essa reta que passa por todos os pontos. Né? Mas a gente quer achar a reta que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos. Então, o que acontece? Quando a gente fizer, por exemplo, se eu pegar o x por x1 e fazer A0 mais A1 x1, não vai dar o y1, mas vai dar um y perto, próximo do y1. Quando eu fizer A0 mais A1 vezes o x2, não vai dar o y2 original, mas vai dar um y próximo a esse y2. Então, essa é a ideia. Ou seja, quando a gente fizer essa conta aqui, não vai dar os y originais, mas vai dar y próximos a esses y dos pontos originais. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar resolver um sistema justamente pelo método dos mínimos quadráticos. Então, só que ele vai ter matrizes bem específicas, certo? No caso aqui de ser um método de ajuste linear. Então, o que acontece? Essa matriz aqui do sistema linear AX igual a B, que a gente vai montar, é a seguinte. Essa matriz A, ela só vai ter duas colunas. A primeira coluna de uns e a segunda coluna com os valores do x. Por quê? Porque quando eu multiplicar pela matriz desses coeficientes A0 e A1, o que vai dar? A0 vezes 1 mais A1 vezes x1. Isso, claro, não vai dar o y1, mas eu gostaria que fosse um valor próximo do y, certo? Da mesma forma que, ao fazer A0 vezes 1 mais A1 vezes x2, não vai dar o y2, mas vai dar um valor próximo a esse. Ou seja, na prática, né, quando eu multiplico essa matriz por esse vetor aqui, A0 e A1, não dá o y1, y2, yn, mas vai dar isso aqui mais um vetor com um certo erro, ou seja, com uma certa diferença, né, entre o valor obtido aqui e o valor original, certo? Então, o que acontece? Essa matriz A aqui, que é a primeira coluna toda de uns e a segunda toda coluna de x, a gente chama de matriz de projeto, certo? Esse vetorzinho aqui, que é o x, certo? O x como vetor, que é o vetor dos coeficientes, é o vetor de parâmetros. E o b é esse vetor aqui. Esse é o nosso sistema AX igual a B. A é essa matriz com duas colunas, x é o vetor de dois coeficientes, e o B é o vetor dos y, certo? Que é o chamado, então, vetor de observação. Então, a ideia é, para encontrar essa equação da reta, a gente tem que achar a solução de mínimos quadráticos, que ele vai dar justamente os coeficientes que a gente precisa, que justamente vão fazer com que o resultado dos y, desses pontos, sejam os mais próximos dos y originais. Então, vamos fazer isso num exemplo bem prático aqui. São dados 3 pontos e pede para achar a reta de mínimos quadráticos. Note que esses pontos não são colineares. Né? É fácil de ver, que se você fizer um gráfico aqui, né? Fizer o 0, 4, né? O ponto 1, 1, né? E o ponto 2, 0, né? Isso aqui não vai dar, né, uma reta. Né? Não tem uma reta que passa por isso, mas deve ter uma reta que melhor se ajusta a esses 3 pontos. Então, como é que a gente faz? Vamos montar primeiro a matriz de projeto, a matriz A. Então, primeira coluna toda de uns, e na segunda coluna vai os x, certo? O x é 0, 1 e 2. Então, vou botar aqui 0, 1 e 2.
E o vetor de observação, o B, é o vetor dos y. Né? Quem são os y? Os y é 4, 1, 0, correspondente a cada valor de x. Então, se na primeira linha você botou o 0, aqui você vai botar o 4. Se na segunda linha você botou o 1, aqui vai o 1, que é o correspondente do 1. E se na terceira linha você botou o 2, aqui vai o 0. Então, 4, 1, 0 é o vetor de observação. E agora é resolver normal, né, pelo método dos mínimos quadráticos. Então, aquela história toda, tem que fazer A transposta A, e depois fazer A transposta B. Né? Então, pega a matriz transposta, então 1, 0, 1, 1, 1, 2, multiplica pela original, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Então, vai dar uma matriz 2 por 2. Então, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. 0 mais 1 mais 2 vai dar 3. Lembra que ela já é simétrica, eu já sei que vai dar 3 aqui. E aí, 1 mais 4 vai dar 5. A transposto B, então, mesma matriz transposta, 1, 0, 1, 1, 1, 2, agora multiplica pelo vetor coluna B, 4, 1, 0, que vai dar aqui, o vetor coluna só de duas componentes. Então, 4 mais 1, 5 mais 0, 5, e aí 0 mais 1 mais 0 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 5, certo? Isso aí. E aí, mesma história. Então, nós temos que resolver esse sistema aqui. Pega A transposto A, 3, 3, 3, 5, que multiplicado pela matriz de coeficientes, A0, A1, tem que dar 5, 1. Lembra que esse sistema sempre é possível. Então, como é que é para achar a solução mesmo? Vamos fazer para aquele esquema da inversa. Já que é 2 por 2, é fácil, né? Então, a gente faz a inversa. Então, 15 menos 9 vai dar 6. Então, vai dar 1/6 de troca de lugar, os elementos da diagonal principal, troca de sinal, os da secundária. E aí multiplica pelo vetor 5, 1. Lembrando que dá para dividir por último o 1, 6. Certo? Então, vai dar 25 menos 3, vai dar 22. E aqui vai dar menos 15 mais 3, vai dar menos 12. Só que tem que ainda multiplicar pelo 1/6. Então, 22/6 é a mesma coisa que 11/3. E 1/6 vezes menos 12, desculpa, isso aqui vai dar, então, menos 2. O que nós encontramos? Lembra que isso aqui é o x-barra. O x-barra é a matriz dos coeficientes, A0 e A1. E são exatamente os coeficientes da reta, da equação da reta, onde a equação da reta tem a equação y igual a A0 mais A1 vezes x. Cuidado para não escreverem coisa do tipo y igual a x mais b e trocar depois de lugar os coeficientes. Tá? Primeiro vem o coeficiente constante, depois vem o coeficiente do x, porque foi assim que foi montada a matriz A. Se você trocar aqui, primeiro vem o AX, depois mais B, aí você vai ter que trocar depois aqui as posições dos números, dos uns ali, certo? Então, cuidado. Como a matriz foi montada dessa maneira, é esses coeficientes nessa ordem que você encontrou, y igual a 1 a 0 mais A1 vezes x. Então, portanto, né, a equação da reta, quem é a equação da reta mesmo? Então, vai ser aqueles 11 terços menos 2x. Essa é a equação da reta. Então, ela te permite, né, obter, por exemplo, né, os pontos que melhor se ajusta àquele conjunto de pontos. Lembra que era o 0 e 4, lembra que era o 1, 1 e era o 2, 0, certo? Então, o que acontece? Claro, se você pegar os pontos agora, por exemplo, da matriz, lembra, né, que era 0, 1 e 2, e multiplicar por essa matriz aqui, que seria então dos coeficientes 11 terços e menos 2, isso é a mesma coisa que pegar cada um dos x, né, e substituir o x por 0 por 1 e por 2, certo? Porque quando eu faço 11 terços menos 2 vezes 0, claramente dá o 11 terços. Então, esse aqui é o y mais próximo, né, daquele y original, né? O y original era 4, né? Mas aqui deu 11 terços. 11 terços é quase 4, né? Então, é 3,66. Né? Depois, então, vai dar 11 terços menos 2. Né? Então, 11 terços menos 2 vai dar 5 terços. E, por fim, 11 terços menos 4. Né? Então, isso aqui vai dar menos 1 terço. Note que não deu os 4, 1, 0. Mas, de alguma forma, tem uma proximidade, tem um erro, tem uma diferença entre 4 e 11 terços, tem uma diferença entre 1 e 5 terços, tem uma diferença entre o 0 e o menos 1 terço. Tá vendo? Então, esse é o original B, que tem os y originais. E aqui é o B projetado, que dá os próximos, ou seja, 11 terços, né? Então, 3,66, então estaria por aqui assim,
né? Aí os 5/3, né? Que é então 1,66, né? Então estaria alguma coisa por aqui assim, né? E o outro que estaria por aqui assim, né? Então, claro, aqui não está muito bem feito meu desenho, mas a reta, então, ela vai ter algum erro, né? Justamente, ó, aqui vai ter um erro maior, né? E aqui tem um erro pequeno, né? Então, em alguns o erro é maior do que em outros pontos, né? Mas isso pode acontecer, certo? Então, dependendo justamente se os pontos vão estar, digamos, né, acima ou abaixo, né, da reta que se ajusta, certo? Então, esse aqui é um bom exemplo para aplicar, então, essa noção do método dos mínimos quadráticos, certo? Bom, os últimos pontos, então, do conteúdo é falar sobre a diagonalização de matrizes simétricas, né? Nós acho que já apareceu matrizes simétricas aí, né? Lembra que quando a gente faz, por exemplo, A transposto A, isso aqui vai dar sempre, né? Então, uma matriz simétrica, certo? Mas a gente vai trabalhar agora com a matriz A que já vem simétrica, ou seja, que a sua transposta já é igual à matriz A, certo? Nós já vamos trabalhar aqui com uma matriz que já vem toda simétrica, né? Ou seja, que a sua transposta é igual a ela mesma. Qual vai ser uma grande importância das matrizes simétricas? É que toda matriz simétrica é diagonalizável, né? Matrizes que não são simétricas não são necessariamente diagonalizáveis, pode não ser, né? Mas matrizes simétricas, sim, são sempre diagonalizáveis. E ainda vai ter um adicional. Além de serem diagonalizáveis, elas são diagonalizadas por uma matriz ortogonal. Lembra o que era matriz ortogonal? A gente já viu lá também no módulo anterior, né? Que uma matriz é ortogonal se suas colunas são ortonormais, são vetores que são ortogonais entre si e tem norma 1. E uma das propriedades da matriz ortogonal é que a sua transposta é igual à sua inversa. Ou seja, então, além dessa matriz ser sempre diagonalizável quando ela é simétrica, vai ter o adicional de ser ortogonalizada para uma matriz ortogonal, ou seja, que a sua transposta é igual à sua inversa. Então, a matriz A vai ser escrita como um P vezes D vezes um P na T, onde D é a matriz dos autovalores e a matriz P é a matriz dos autovetores. Só que agora, uma matriz com autovetores ortonormais. Essa é a diferença. Agora nós vamos ter autovetores ortonormais. Então, por que a gente pode garantir, né, que a gente pode conseguir autovetores ortonormais? Porque uma das propriedades da matriz simétrica é que autovetores associados a autovalores diferentes são sempre ortogonais. Então, essa aqui vai ser uma grande propriedade, né? Vamos ver isso aqui com um exemplo. Então, diagonalize ortogonalmente a matriz A. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que saltar à vista é que é uma matriz simétrica, né? Porque eu estou vendo ela 2 por 2 e esse elemento 12 é igual a esse elemento 12, certo? Os elementos fora da diagonal são iguais aqui, né? Então, é uma matriz simétrica, eu faço a transposta dela mesma. Então, eu vou fazer mais igual do mesmo jeito de antes. Tem que achar os autovalores. Como é que acha autovalores mesmo, lembra? Tem que fazer o determinante da matriz A menos lambda I, né? Aquela mesma história de sempre, né? Então, tem que fazer o determinante da matriz, que eu subtraio lambda dos elementos da diagonal principal e não mexe nos da diagonal secundária. No caso, 2 por 2 é fácil calcular o determinante, né? Então, é só fazer 11 menos lambda vezes 4 menos lambda menos o produto que dá aqui, 144. Né? E a gente quer os valores de lambda que tornam esse determinante igual a zero, lembra? A gente quer soluções não triviais do sistema homogêneo para poder achar os autovetores. Então, fazendo isso aqui vai dar um problema de quadrático, lambda ao quadrado. Então, menos lambda com menos 4 lambda vai dar menos 15 lambda. E aí, por fim, então, vai dar 44 menos 144, então vai dar menos 100 igual a zero. Bom, esse aqui é fácil de achar as raízes dessa equação quadrática. Nós vamos ver que isso aqui vai dar 20 e o lambda 2 vai dar menos 5. Né? Bom, então o que acontece? Teríamos que achar os autovetores. Então, vamos lá. Tem que achar para cada um dos autovalores. Então, para o lambda 1 igual a 20, como é que faz mesmo? Substitui o lambda i, né, por 20, não? Então tem que resolver o sistema A menos 20i, que aplicado num vetor x dá igual ao vetor nulo.
Então, tem que subtrair 20 dos elementos da diagonal principal. 11 menos 20, então vai dar menos 9, 12, 12, 4 menos 20, menos 16. Esse x é um x1, x2, que tem que dar o vetor nulo 0, 0. Já sabemos que esse sistema aqui tem soluções não triviais, sistema homogêneo, porque a gente justamente fez os autovalores para que o determinante desse 0, né? Então, já vou pegar a primeira linha aqui, então vai dar menos 9x1 mais 12x2 igual a 0, e aí isolando o x1 em termos do x2, nós vemos que o x1 vai dar 4 terços, né, do x2. Bom, lembra que a gente tem que achar uma base, então pode ser qualquer vetor que seja gerado por esse, né? Então, o x1 tem que ser 4 terços do x2, e o x2 é x2, para todo x2. Então, eu posso escolher qualquer x2, por exemplo, eu vou escolher x2 igual a 3, só para não ter que pegar um x1 fracionário, né? Então, se eu pegar o x2 igual a 3, o x1 vai ser exatamente 4. Então, 4, 3 é um autovetor, então o W1, que seria o primeiro autoespaço, seria o espaço gerado pelo vetor 4, 3. Aí eu vou achar o lambda 2, certo? Que é associado ao menos 5. Mas aí que vem uma grande questão. Seria, então, A menos lambda I, A mais 5I, que vezes o vetor x dá igual a 0. Por eu já saber que essa matriz é simétrica e os autovalores são distintos, ó, 20 e menos 5, eu já sei que os autovetores do menos 5 têm que ser ortogonais aos autovetores do 20, porque a matriz é simétrica, não vale para qualquer matriz, mas para a matriz simétrica vale isso. E os vetores ortogonais ao 4, 3 só podem ser da forma menos 3, 4, porque é um produto escalar envolvendo só duas componentes, então a única forma de dar 0 é se forem as componentes invertidas com sinal trocado. Então teria que ser menos 3, 4, certo? Mas eu posso fazer toda a conta e confirmar isso, certo? Então, fazendo a conta, confirmando isso, então 11 mais 5 vai dar 16, 12, 12, né? 4 mais 5 dá 9, que vezes 1x1, x2, tem que dar o vetor nulo, aí faz a conta, né? 16, x1 mais 12, x2 igual a 0, isola o x1, então o x1 vai dar menos 3 quartos de x2, tá vendo? Olha só. Então, se eu escolher, por exemplo, x2 igual a 4, o x1 vai ser menos 3. E aí, então, o W2, que seria o espaço gerado ao segundo autovalor, é o gerado pelo menos 3, 4. Tá vendo? Que é, sim, ortogonal ao vetor 4, 3. Tá vendo? Então, autovetores associados a autovalores diferentes, distintos, são, sim, ortogonais. Tá vendo? Então, 4, 3 é ortogonal ao menos 3, 4. O produto escalar entre esses dois dá 0. Então, como é que a gente diagonaliza ortogonalmente? Então, o que acontece? A matriz diagonal vai ser a matriz dos autovalores, certo? Você pode colocar em qualquer ordem, mas se você colocar na ordem 20 menos 5, né? E aqui 0, 0, a matriz P, que é a matriz dos autovetores, ela tem que estar nas colunas de acordo com a ordem. Se você primeiro botou o 20, que é o primeiro autovalor encontrado, tem que colocar o autovetor correspondente, 4, 3. Só que esse vetor ele não é unitário, certo? Ainda que esses vetores sejam ortogonais, eles não são unitários, porque a norma de 4, 3 é 5, né? Porque a raiz quadrada é 16 mais 9 dá a raiz de 25, que dá 5. Então, eu tenho que normalizar, eu tenho que dividir pela norma, né? E a norma desse vetor é 5. Então, eu vou botar não só simplesmente 4 terços, mas eu vou botar 4 quintos e 3 quintos. De maneira que o outro tem o mesmo tamanho, né? O menos 3 quartos tem a mesma norma do 4, 3. Então, eu vou também dividir por 5, menos 3 quintos e 4 quintos. Qual é a vantagem de escrever isso aqui? É que a matriz inversa da P, né, é um cálculo muito fácil de fazer. É só fazer a transposta, né? Então, mantém os 4 quintos, não mexe e só troca de sinal os elementos da diagonal principal. Pronto. Eu tenho a D, eu tenho a P e tenho a P na menos 1. E aí, ortogonalizar A é escrever A como P vezes D vezes a P na menos 1. Mas no caso de ser uma matriz simétrica, que é ortogonalizada por vetores ortogonais, eu consigo montar uma matriz ortogonal formada por vetores ortonormais, que a inversa é igual à sua transposta. Mas é importante
que eles estejam normalizados. Se você não normalizar os vetores, você não pode dizer que a transposta é a inversa, por causa do determinante da matriz, que aí vai ter que fazer aquele 1 sobre determinante, certo? Mas, se você fizer com que eles sejam ortonormais, aí sim o determinante vai dar 1, e aí, então, é só fazer a transposta, né? Que é só trocar ali, então, ali o de sinal, os elementos da diagonal secundária, tá vendo? Então, tem que ter um cuidado para montar a matriz ortogonal, é preciso que os vetores sejam ortonormais. Bom, aqui tem um outro exemplo, certo? Só que aqui já fiz algumas contas para não ficar muito comprido, né, o exemplo. Então, aqui uma matriz 3×3, que também é simétrica. Ó, note que o elemento 1, 2 é igual ao elemento 2, 1, o elemento 1, 3 é igual ao elemento 3, 1 e assim por diante. Tá? Ela é uma matriz simétrica. Então, eu já sei que ela é diagonalizável. Então, é possível encontrar uma matriz P ortogonal, tal que A igual a P vezes D vezes P na menos 1. Aqui já foi dito que a matriz D já foi dada, tá vendo? Ou seja, lembra que a matriz diagonal é a matriz dos autovalores. Então, já está colocado aqui para nós que os autovalores é 7, 7 e menos 2. Pode acontecer de ter autovalores repetidos. Isso é uma coisa que pode acontecer, certo? Então, como foi o caso aqui dessa matriz aqui. Né? Ou seja, se você fizesse polínômio característico, daria um polínômio de grau 3, mas duas dessas raízes são iguais a 7 e uma igual a menos 2. Então, a gente diz que a raiz que só tem uma, ela é simples, enquanto que a outra, que são duas, tem multiplicidade de 2, né? Ou seja, é uma raiz dupla. Aí o processo é o mesmo, certo? Então, pega o lambda 1 igual a menos 2, então subtrai, né? Na verdade, faz menos lambda, então vai ficar mais 2, né? Então vai somar 2 nos elementos da diagonal principal, vai ficar 5, 8 e 5, e o resto não mexe. E aí tem que resolver esse sistema, tá? Então, para não nos alongarmos muito, aqui já foram feitas todas as contas. Em sistemas maiores, né? O melhor, então, talvez fazer então o escalonamento, né? Fazer todo o escalonamento da matriz, até perceber o seguinte. Lembre que como a raiz é simples, né? Eu só vou achar um autoespaço de dimensão 1. Né? Então, ou seja, você vai dar só uma linha de zeros e eu vou ter o que a gente chama de uma variável livre. Né? Então, isolando aqui, nós vamos ter que x1 mais x3 tem que ser 0, então x1 tem que ser menos x3. Né? Essa primeira equação aqui está me dizendo, né, que x1 mais x3 é igual a 0. Então, x1 é igual a menos x3. E essa outra equação aqui está me dizendo que x2 mais x3 sobre 2 é igual a 0 e, portanto, x2 é igual a menos 1 meio de x3. Então, toda a solução é da forma menos x3, menos 1 meio de x3, x3. Lembra? Só tem uma variável livre, então a gente escolhe um valor conveniente para x3. Tá? Aqui a gente escolheu x3 igual a 2 para não ficar uma fração na segunda componente. Certo? Então, vai ficar menos 2, menos 1, 2 é um autovetor associado ao autovalor menos 2. Depois tem que fazer a mesma coisa para o 7, certo? Só quando fizer o A menos 7i e fazer o escalonamento, vai acontecer o seguinte, vai dar duas linhas de zero. Ou seja, nós vamos ter duas variáveis livres, certo? Só vai ter uma equação aqui, não trivial, né? x1 mais metade de x2 menos x3 igual a 0. Então, isolando, eu vou ter que x1 é menos metade de x2 mais x3. Quando a gente tem duas variáveis livres, é porque a gente consegue encontrar uma base formada por dois autovetores, certo? Então, por exemplo, se você colocar x2 igual a 0, x3 igual a 1, né, você vai encontrar exatamente o vetor 1, 0, 1. Agora, se você colocar x2 igual a 1, x3 igual a 0, você vai encontrar o vetor menos 1, 2 e 0, certo? Ah, não, aqui seria x2 igual a 2. Para dar senão vai dar fração, né? Senão daria menos 1 meio, 1, 0. Então, para dar fração, para não dar fração, eu botei x2 igual a 2 e x3 igual a 0. Aí deu o vetor menos 1, 2, 0. Botei x2 igual a 0, x3 igual a 1, deu o vetor 1, 0. Aí que vem a questão. Note o seguinte, o que a gente falou antes é que autovetores de uma matriz simétrica associado a autovalores distintos são ortogonais. Então, esses vetores que a gente encontrou do V2 têm que ser ortogonais aos do V1. É o que a gente chama de complemento ortogonal, certo? Então, o menos 2 menos 1, 2 é ortogonal ao menos 1, 2, 0, e o menos 2 menos 1, 2 é ortogonal ao 1, 0, 1. Só que os vetores do mesmo espaço não são necessariamente ortogonais. É só os de espaço distintos, associados a autovalores distintos. Os de espaços diferentes
são ortogonais. Agora, os do mesmo espaço não quer dizer. Então, não veio de graça para nós agora uma base ortogonal, certo? Porque os do mesmo espaço não vieram ortogonais. O que teria que fazer? Aplicar o algoritmo de Gram-Schmidt. Então, aplicando o algoritmo de Gram-Schmidt, também não vou fazer as contas todas aqui, pego o V1 original, menos 1, 2, 0, já o V2 tem que ser 4/5, então 2/5, 1. Agora sim, esse vetor aqui é um autovetor do segundo autovalor, só que agora ortogonal ao primeiro. Né? Então, agora, se você fizer o produto escalar, vai dar zero, tá vendo? Então, a questão é, quando dá autovalores repetidos, né, de um mesmo autoespaço, não vem de graça uma base ortogonal. Tem que fazer, então, aplicar o algoritmo de Gram-Schmidt. Lembrando, se quiser montar uma matriz ortogonal, ela tem que ser formada por uma base ortonormal de R3, certo? Então, tem que normalizar todos os vetores. Então, tem que dividir cada um dos 3 vetores, respectivamente, pela sua norma e colocá-los nas colunas, na ordem que veio a matriz D. Como é que veio a matriz D mesmo? Lembra? Era menos 2, 7, 7. Então, se o autovalor menos 2 é o da primeira coluna, na primeira coluna da matriz P, vai o autovetor do menos 2. Já na segunda e na terceira, vão os autovetores do 7. Aí sim, aí pode ser em qualquer ordem, porque é o mesmo autovetor, certo? Mas na primeira coluna tem que ser o do menos 2. Então, conforme a ordem de D, ela estabelece a ordem de P. E essa, então, é a matriz que ortogonaliza, diagonaliza A de forma ortogonal. Bom, essa questão de formas quadráticas vai aparecer, desculpa, essa questão de matrizes simétricas vai aparecer num tópico chamado formas quadráticas, certo? Então, o que é uma forma quadrática? Uma forma quadrática em Rn, ela é uma função, certo? É uma função que toma valores em um vetor de Rn, então um vetor x de Rn. Então, eu vou ter uma função q e vou aplicar essa função q num vetor x. Então, eu vou ter um q de x. E como é que vai ser essa forma quadrática? Toda forma quadrática ela é um produto matricial da seguinte forma. É a transposta do vetor vezes a matriz A vezes o próprio vetor. Então, quando você fizer essa multiplicação aqui, isso vai dar uma soma de elementos quadráticos. Por isso, uma forma quadrática. Vamos ver isso em 2 casos? Tanto num caso em que os vetores são de R2, como nos casos em que os vetores são de R3. No caso que os vetores são de R2, eu vou ter um Q de x1, x2, só tem 2 componentes, certo? Então, eu pego a matriz, o vetor transposto, né? Lembra que o vetor é sempre em coluna, então o vetor transposto fica linha, vezes uma matriz A, vezes o vetor em coluna x1, x2. A questão é que é para uma matriz simétrica, certo? Então, o que vai acontecer? Bom, para dar esse produto matricial aqui só é possível, como são vetores 2 por 1, se essa matriz for 2 por 2, tá vendo? Senão não teria, né, como fazer essa multiplicação x transposto vezes A vezes x. Então, essa matriz A ela tem que ser 2 por 2. Então, ela tem o mesmo tamanho da ordem do R2, ó, e é quadrada, certo? Só que a gente vai ser uma matriz simétrica. Como é que é uma matriz simétrica qualquer de R2? Né? Então, ela tem 4 componentes. Né? Então, digamos assim, um A, um B e um C. Se você fizer x1, x2 vezes a matriz A, B, C e vezes x1, x2, o que vai dar igual? Bom, fazendo toda a conta, né? Fazendo toda essa conta, o que vai dar? O A vai multiplicar, né, x1, né, mais B vezes x2, e depois ainda tem que multiplicar por x1, x2. Vou fazer em 2 etapas aqui. Ó. Vou ter x1, x2. Vamos multiplicar primeiro A por esse vetor aqui. Então, vai dar AX1 mais BX2. Depois vai dar BX1 mais CX2. Mas ainda vou ter que multiplicar por esse vetor aqui. O que vai dar quando eu fizer? Olha só. Quando eu fizer agora a multiplicação do x1, x2 por essa aqui de novo, onde tinha AX1 vai ficar AX1 vezes x1, ou seja, A vezes o x1 elevado ao quadrado. Mas, então, só que acontece, só que o x1 aqui, né, também multiplica o bx2, vai ficar bx1, x2. Mas depois, quando eu fizer com a segunda parte, né, ou seja, o x2 multiplicando os elementos da segunda componente, então eu vou ter um bx1, x2 de novo. Eu já tinha um x1 vezes bx2, depois eu vou ter um x2 vezes bx1. Então vai dar 2b x1, x2. E por fim ainda vai dar um x2 vezes o cx2, que vai dar um c vezes um x2 ao quadrado. Então por isso que é uma forma quadrática,
Porque é uma soma de quadrados, né? Vai ter um quadrado de x1, vai ter um quadrado de x2, mas vai ter um termo misto, que é um termo quadrático da forma x1 vezes x2. Então, é um polinômio de grau 2 em duas variáveis, tá vendo? Em duas variáveis x1 e x2. Então, note que interessante, né? Ou seja, uma multiplicação de matrizes vai dar um polinômio do segundo grau em duas variáveis. Onde o coeficiente do primeiro, do x1 ao quadrado, é exatamente o da primeira linha, primeira coluna. O coeficiente do segundo quadrado é o que vem na mesma diagonal aqui, só que na parte de baixo, o c. Tá vendo? Enquanto que os elementos da diagonal secundária, ó, ficaram iguais, cuja soma vai dar o termo do meio, o termo misto, 2b. Então, vai dar sempre o dobro do elemento que aparece aqui, né, nessa diagonal. Como é que seria se fosse em R3? Bom, eu teria um x1, x2, x3, vezes uma matriz, então, agora da forma A, B, C, né? Só que tem cuidado, né? Se eu botar ABC, aqui eu vou ter que botar BC aqui. Se eu botar um D aqui e botar um E aqui, eu tenho que botar um E aqui. E vem um F aqui. Então, eu vou ter 9 entradas vezes um x1, x2, x3. Bom, quando eu fizer todas as possíveis multiplicações, o que, que vai dar? Vão dar termos, né, quadrados. Ó. O que, que vai dar? O A com o x1 e o x1 vai dar AX1 ao quadrado. Então, vai dar AX1 ao quadrado, ou seja, os da diagonal, ó, que vão pegar os termos quadráticos diretos, né? x1 com x1, x2 com x2 e x3 com x3. Então, na diagonal eu tenho A, D e F, então vai ficar A, D, x2 ao quadrado, mais F, x3 ao quadrado. Esses são os termos puros que a gente chama, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado. Mas tem os mistos, por exemplo, que é x1 com x2, que é a posição do B. Mas tanto eu vou ter x1 com x2, como depois eu vou ter x2 com x1. Então, eu vou ter 2b, x1, x2. Mas eu também vou ter o x1 com x3, que vai pegar o C. Então, eu vou ter 2c, x1, x3. E ainda vai ter a posição que pega o x2 com x3, que é exatamente o que pega o E aqui. Então, mais 2e, x2, x3, tá vendo? Então, vai dar uma soma de termos quadráticos mais os termos mistos, x1, x2, x1, x3, x2, x3. E os mistos ficam com os coeficientes dobrados, porque como a matriz é simétrica, né? Então, na hora de fazer com a linha coluna, depois coluna com a linha, né? Então, vai dar esses termos dobrados. Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar que ficam formas quadráticas mesmo. Né? Não importa se é R2, se é R3, se é R4. Né? Fica uma soma de quadrados. Né? Então, a grande questão é a seguinte, que a gente vai querer fazer uma coisa chamada diagonalização das formas quadráticas. Então, o que é a diagonalização das formas quadráticas? Bom, essa matriz A ela é simétrica, mas ela não é necessariamente diagonal. Se ela fosse diagonal, né, por exemplo, digamos que nós estamos em R2, eu só teria o termo A e o C, eu não teria aqui o B, ficaria só A0, 0C. Mas se fosse só A0, 0C, ficaria AX1 ao quadrado mais CX2 ao quadrado, ou seja, ficaria só os termos puros sem os termos mistos. Então, quando a matriz é diagonal, não tem os termos x e xj, ou seja, não vai ter x1, x2, x1, x3, esse tipo de coisa. Só vai ter x1 com x1, que é x1 ao quadrado, x2 com x2, x2 ao quadrado, assim por diante. Mas não quer dizer que ela é diagonal. Ela pode não ser diagonal, né? Ela pode ser simétrica e não ser diagonal. Mas se ela é simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma matriz ortogonal, de forma que A fica PDP transposto, certo? E aí que vai entrar a questão da diagonalização. Então, o que na prática uma matriz P ortogonal vai fazer? Ela vai fazer o que a gente chama de uma mudança de coordenadas, certo? Em vez de trabalhar com o x, nós vamos trabalhar com o vetor y, que é resultado do produto onde eu pego a matriz P e multiplico por y e dá x, né? Ou seja, o y seria a transposta de P vezes o x, certo? Então, quando eu fizer o x transposto a x, né, como a matriz A vai ser diagonalizada, né, essa matriz A ela vai ser substituída por essa expressão, P vezes D vezes P transposto. Né? Então, ficaria x transposto, né, vezes P vezes D vezes P transposto x. Então, ó, como vai aparecer esse P transposto x, isso aqui vai virar um y.
E x transposto P é exatamente a transposta de P transposto X, ou seja, isso aqui é exatamente o Y transposto. Então, quando eu fizer essa substituição onde o Y é P transposto X, muda a forma quadrática de x transposto a x para y transposto dy, ou seja, eu mudo de matriz A para matriz D, mas eu mudo de vetores também, não é o mesmo x de antes, agora é um y, certo? Mas a diferença é que fica uma forma quadrática diagonal, ou seja, não possui os termos mistos, mas aí não tem o y e yj. Então, pode ser que veio com xj, mas eu faço um processo de mudança de coordenadas para que sumam os termos mistos. Isso tem uma importância até geométrica de fazer, certo? Por exemplo, que é quando a gente tem, a gente estuda em geometria analítica as cônicas, né? Que são figuras formadas por equações quadráticas, como a elipse, parábolas e hipérboles, certo? O que acontece? Quando a gente estuda geometria analítica, nunca tem aquele termo misto, né? É só o termo, digamos, o x1 ao quadrado, o x2 ao quadrado. Não tem aquele termo intruso ali, x1, x2. Mas poderia acontecer. Então, o que acontece? Quando não tem os termos mistos, né? As elipses, parábolas, eram todas, né? Elas eram centradas na origem, né? E ficavam com os eixos, né? Os eixos principais, como sendo o eixo x, o eixo y. Só que com a presença do termo misto, isso não vai acontecer. Ela vai ser uma elipse que vai ficar, então, inclinada em relação aos eixos cartesianos, certo? A questão é possível, então, fazer uma diagonalização de forma que eu encontre quem são os seus eixos principais. E nós vamos ver que os seus eixos principais vão ser exatamente os vetores, né, os autovetores associados a essa forma quadrática, que são ortogonais, porque a forma quadrática é simétrica. Então, essa é que é a grande questão toda. Então, tem um exercício aí, entre os exercícios que a gente tem nos módulos, que é, por exemplo, dada uma equação de uma elipse, fazer uma mudança de variável para que ela suma com aqueles termos quadráticos, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos pegar essa equação dessa elipse aqui, que tem uma forma quadrática do lado esquerdo, ó, porque é 9x1 ao quadrado menos 8x1, x2, mais 3x2 ao quadrado igual a 16. Tá? Note que aqui já foi dada a matriz ortogonal P, que faz a mudança de variáveis, mas podia não ser dado, porque a gente viu que esses vetores que vão aqui serão exatamente os autovetores associados aos autovalores da matriz, da qual se origina essa forma quadrática, certo? Que para facilitar, já veio então pronta a matriz P, mas não veio os autovalores. Então é isso que nós vamos encontrar. O que são os autovalores? Então nós vamos ver que é a chave para fazer a diagonalização da forma quadrática. Então a primeira coisa é escrever a forma, a encontrar quem é a matriz associada à forma quadrática. Então como, ó, lembra que o termo x1 ao quadrado era aquele o A, né? Enquanto que o x2 ao quadrado era o C. Mas quem que era esse termo misto, lembra? É que esse era o 2B. Então, né, nesse caso aqui, o A igual a 9, o 2B igual a menos 8 e o C igual a 3. Então, a forma quadrática vai ficar 9 menos 4, 3. Essa aqui vai ficar a matriz associada à forma quadrática, tá vendo? Ou seja, fica distribuído aquele menos 8. Porque tem uma parte que fica, né, menos 4x1, x2, e outra parte que fica menos 4x2, x1, cuja soma dá menos 8, x1, x2. Então, é só dividir por 2 nos elementos fora da diagonal, e nos da diagonal fica como estão. O x1 ao quadrado fica 9, o x2 ao quadrado aqui, então fica 3, então certinho aqui. Aí é só achar os autovalores dessa matriz. Ou então, se você não quer fazer todo aquele cálculo dos autovalores pelo determinante de A menos lambda I, uma coisa que é simples, já que já foi dada a matriz P, é fazer o caminho contrário. Tá? Lembra que a matriz A ela é P vezes D vezes P transposto, né? Mas a matriz é ortogonal. Então, a transposta é igual à inversa, né? Então, o que acontece? Primeiro eu multiplico para tirar, né, esse P transposto daqui, eu tenho que multiplicar por P dos dois lados da igualdade. Então, fica P de P transposto P, aí isso aqui da identidade. Então, AP igual a PD. E aí, então, agora eu multiplico pela transposta do lado esquerdo e faço a mesma coisa do lado esquerdo, porque aí P transposto dá identidade. Então, P transposto vezes A vezes P dá D. Essa é a forma, uma outra forma de encontrar a matriz D. Multiplique pela transposta de P, que é só trocar os elementos da diagonal secundária, vezes a matriz A, vezes a matriz P. Vai dar a matriz diagonal 1, 0, 0, 11.
adivinha, os valores que estão na diagonal são exatamente os autovalores da matriz. Se você tivesse feito o cálculo dos autovalores, teria chegado na mesma resposta. A diferença agora é que com a forma quadrática diagonalizada, eu vou usar a matriz D, só que agora naquelas variáveis novas y1 e y2, né? Então vai ficar, como não tem mais termos mistos, vai ficar só 1y ao quadrado mais 11y2 ao quadrado igual aos mesmos 16 de antes, porque a gente só, então, substitui a expressão antiga pela expressão nova. E nessa nova expressão aqui, né, a matriz, a elipse agora, então ela fica diagonalizada, ou seja, se você fizer os eixos, né, que seriam então os autovetores, né, que seria 1 e 2 aqui, né, e o outro ortogonal, né, 2 é 1 e 2 e menos 2 e 1, né, ou seja, você vai ter os eixos ortogonais, então a matriz vai estar aqui, né, diagonalizada, né? Então, ou seja, ela vai estar sobre os seus eixos, né, pelos vetores ortonormais, certo? Então, isso é uma aplicação para diagonalizar formas quadráticas. Então, para finalizar, só algumas propriedades interessantes que aparecem ali, que é uma questão que envolve até cálculo, que é achar valor máximo de uma forma quadrática, certo? Restrita a um determinado conjunto de pontos, certo? Então, o que acontece? Se a gente não botar nenhuma matriz, ou seja, se a gente fizer x transposto vezes x direto, a gente já viu já em outro módulo que fazer x transposto x é o mesmo que fazer o produto escalar do x por ele mesmo, né? Porque eu estou pegando x1, x2, xn, multiplicando pelo próprio x1, x2, xn, vai dar a soma dos quadrados, que é o quadrado da norma de x, certo? Que a gente já sabia. Então, note o seguinte, quando o x é um autovetor da matriz A associado ao autovalor lambda, então quando a gente fizer x transposto a x, o AX vira lambda x, lembra? Porque é isso que é a definição de autovetor. Quando eu faço A vezes x, vai dar um múltiplo do x, e exatamente lambda vezes x. Como o lambda é um número real, tem aquela propriedade do produto interno, né, que a constante sai para fora. Então fica lambda vezes x transposto x. Só que x transposto x é a norma de x ao quadrado. Então, quando x é autovetor, ao fazer q vezes x, vai dar lambda vezes o norma de x ao quadrado. Em particular, se esse vetor for unitário, ainda por cima, tem norma 1. Então, x transposto x é igual a 1, então q de x vai dar exatamente lambda. Então, essa aqui vai ser a grande questão. E esse é o grande resultado que a gente tem, é que quando a gente está restrito a esse conjunto de pontos, que a gente pode pensar no plano como se fosse um círculo de raio 1, ou no espaço como uma esfera de raio 1, né? Então, pensando numa esfera de raio 1, né, então ele está dizendo que o valor máximo dessa forma, dessa função quadrática, ele é exatamente o maior autovalor da forma quadrática. Ou seja, o valor máximo é o maior autovalor de A, enquanto que o valor mínimo é o menor autovalor de A, certo? E os pontos onde ela atinge o máximo são exatamente nos autovetores associados àquele autovalor. Então, se no exercício pedir qual é o valor máximo da forma quadrática restrita aos pontos da esfera de raio 1, é o maior autovalor. Então, o maior autovalor é o valor máximo. O menor autovalor é o valor mínimo. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido de grande utilidade, né, essa aula de revisão. Então, lembrando que temos aí agora o nosso teste 4 e na semana seguinte nossa última prova desse semestre. Tá? Bons estudos e até uma próxima.